nada. Eu brinquei com a igreja de manhã, falei, olha o shape do cabra, irmãos, não ia chamar o rapaz saradão, né? E não só isso, é um jovem que, irmãos, que alegria poder falar isso, que não foi da boca dele que eu escutei, foi da boca da esposa. Meu marido é extremamente disciplinado com a sua vida espiritual e com os exercícios físicos. Não importa o horário que ele chega, ele vai para a barrinha dele. Ele falou, eu parei de pagar academia, comprei uma barrinha e está lá. Eu pensei em barrinha de cereal, né? O dele é barra mesmo de fazer flexão, irmãos. Né? Que, inclusive, diga-se passagem, é tão calórica quanto qualquer outro alimento doce e tudo mais, cheio de química também, né, irmãos? Porque aquela que é natural mesmo é uma paulada, né? Não é coisa para o bolso de muitos. Então, irmãos, veio e nos falou aqui sobre disciplina, falou sobre uma coisa legal que ele faz, que é, ao chegar ao trabalho, ele trabalha no 10º andar. Ele olha o elevador, e ele olha a escada, e ele fala, eu vou pela escada porque talvez eu não tenha outra oportunidade de me exercitar hoje de dia. E ele sobe 10 andares de escada, fazendo um cardio ali, gratuito, né? E algumas vezes até na empresa soube que também faz ali seus exercícios lá durante os intervalos, entendendo a importância do cuidado do templo do Espírito Santo. Pela rotina estressante que ele tem lá no seu trabalho, muitos iriam para o alimento, talvez até para outros tipos, né, de alívio das tensões. Ele encontrou na atividade física um elemento para descarregar essas coisas ao lado da oração e da disciplina espiritual, e trouxe esse testemunho aqui de manhã e ainda perguntou, por que será que eu convidei ele? Irmãos? E ministrou com autoridade. Quem estava ouvindo aqui sentiu isso. Com toda a timidez que é cabido de alguém que não está sempre ao púlpito, mas com autoridade. Eu falei, Jeff, você ministrou com autoridade, porque é uma verdade para você. Quando é verdade para a gente, irmãos, né, a gente fala com autoridade. Por isso que eu estou falando dele, não de mim, aqui agora. Me prestando essa autoridade, irmãos, porque, de fato, é algo que eu preciso, e a Igreja do Senhor precisa, e precisamos avançar nessa direção. Ao vir para cá, conversando com a minha esposa, falou, amor, e aí? E as nossas atitudes sólidas em relação ao que Deus tem falado? Falei, pois é, agora é parar de orar por isso, porque Deus já deu a resposta. Nós precisamos tomar atitudes nessa direção para a glória de Deus. Dizia assim, mas né, os judeus na época, ou talvez até os ímpios, eu não entrei a fundo aqui no texto, mas diziam assim, olha, o estômago é feito para comida, a comida para o estômago, então está tudo certo, vamos lá. Né, o apóstolo Paulo vem e ministra aos filipenses, o destino deles é a destruição, o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E aí vem Jesus e me fez entrar em parafuso, quando encontra a mulher samaritana, o horário do almoço dá, provavelmente passa o horário do almoço, e ele está lá aplicando tempo com aquela mulher, e os discípulos chegam, e aí Jesus, como é que está? Já almoçou? Ele falou, não, para mim a minha comida é a fazer a vontade do meu Pai, enquanto ele anunciava o evangelho àquela senhora. Ele falou, onde é que será que ele conseguiu comida? Não, a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai, mostrando que não era um alimento que o supria, ele só o fazia para a sua necessidade. Jesus era alguém que comia bem, isso deve ficar bem claro. Jesus comia bem e tomava uns goles, assim, irmãos, com moderação também. E não adianta a gente ficar, né, irmãos, a gente fica fugir disso. O sujeito vai lá, lê a Bíblia, vai procurar os originais e vê que a bebida que Jesus bebia era fermentada, irmãos. É aquela que deixa a bochechinha rosadinha. Só que ficava arrojadinha, ele falou, Jesus era um homem e Deus, mas ele passou por todas as tentações que nós passamos, e ele provou das coisas para nos mostrar, é possível, vocês farão coisas maiores que eu, inclusive, olha a fala de Jesus, para nos mostrar que é possível tomar cuidado, sermos realmente aqueles que dão ouvidos, né, ao Espírito, e temos fruto do Espírito, com aqueles gominhos todos, longanimidade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. E esse domínio próprio é um dos gominhos que nos ajuda neste processo. Por isso não adianta falar só de alimentação, não adianta falar só deste tipo de acúmulo. Nós precisamos falar de vida com Deus, vida de intimidade com a palavra de Deus, vida de intimidade em oração ao Senhor, vida de comunhão, vida de serviço a Deus.
Isso é vital. Este é o fundamento, é daqui que saem as demais coisas. O fruto do Espírito não se desenvolve porque eu me disciplinei na forma de comer, ou porque eu estou procurando um psicólogo, um psiquiatra. O fruto do Espírito advém de vida de intimidade com Deus, sem atalhos. Vida de, examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Irmãos, precisamos vencer este acúmulo, estas reservas, né? Mas não apenas essa. Essa é uma delas. Mas tem outras que podem ser as causadoras dos acúmulos também, da inflamação também, que é um corpo sem este cuidado. Mas, vamos lembrar o que falamos de manhã também. Há muitos desregrados em sua alimentação e que são magros, né? Por um aspecto genético, irmãos, apenas. E a vida mesmo, seus exames, não estão aquela glória, não. Muitas áreas da sua vida estão com problemas também, mas não é tão aparente, porque são aqueles que consomem demais, também exageram, mas, como dizem, não tem essa tendência de genético, esse negócio, né? Como diria o Biel, acho que o menininho na época que gravava os vídeos, né? Ele era gordinho, né? Ele falou, meu primo é um varapau, né? É genética. Deus criou a tal da genética, né? Reclamando, que ele falava que ele malhava para comer, né? O Biel, muito divertido o menininho, mas que nos lembrava dessas coisas das quais a gente brinca e sorri, até não há mal nisso, mas que precisa ser observado por nós como algo sério. Aquele testemunho que citei do Luciano Subirá, durante as suas consultas médicas, o pastor Luciano, o médico jogou os exames dele, ele falou, como é que está? Ele falou assim, não condiz com o seu tamanho. Mas, Luciano, pastor, não relaxe nisso, a fatura virá. Ele falou, e veio, irmãos, e não veio longe. Hipertensão, problemas de níveis respiratórios, enfim, uma série de problemas que ele teve, respiratório, não me recordo, mas hipertensão, tenho certeza, ele acabou tendo problema, diabetes e hipertensão. Ele já teve logo depois daquele estado que ele estava ali, e isso que ele havia emagrecido muito, mas ainda estava distante daquilo que seria o ideal, de cuidar de fato da sua saúde. Irmãos, qual outro acúmulo? Então, há uma outra analogia também. Estes acumulam bens materiais, nós falamos aqui sobre a importância de cuidar também deste acúmulo alimentar, de gordura, a falta do exercício, que está vinculado com a falta também de disciplina. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 9, 27, mas disciplino o meu corpo e mantenho sob controle, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O testemunho do Cristiano, um irmão nosso aqui, quando ele era adolescente, quando ainda se fazia essa separação, né, que crente não usava brinco, essas coisas, né? Bons tempos, né? Está mais evoluído, não sei se para o bem ou para o mal, mas ele estava com brinco e ele convidou um colega da escola para vir até a igreja, e o rapaz olhou para o brinco dele e falou, você vem me convidar para a igreja, você com esse brinco aí, rapaz? Né? Ele foi até o banheiro, tirou o brinco, ele, vamos até a igreja, convidou de novo, para ver se ele de fato vinha. Esse testemunho que ele deu à época me lembra o que acabamos de ler aqui, este cuidado mesmo, de disciplina. E parte desse tema desse mês teve vinculação com isso, de falarmos a respeito disso, vivermos esses elementos para termos autoridade para orientar as pessoas que têm dificuldade nessa área. Uma ocasião, vendo uma reportagem, lembro de um médico falando de que parte desse problema, inclusive alguns distúrbios de saúde que existem, estão vinculados com estes embutidos que nós temos consumido, esse sódio absurdo que está em tudo, o exagero de açúcar que está em tudo, né? A química que está presente, os transgênicos e tudo mais, enfim, se formos falar bastante disso, vamos entrar em algumas vertentes que, segundo alguns especialistas, refletem até alguns males desta geração. Mas, ao conversar com uma mãe, uma ocasião, ele falou, olha, eu estou procurando cuidar, porque o meu filho está com o exame, o ferro deu baixo. Ela falou assim, e aí eu estou fazendo o seguinte, eu estou cozinhando ali um parafuso no feijão,
Quem já ouviu sobre essa receitinha de colocar lá parafuso, qualquer ferro, né, até prego, né, tal, no feijão? Ela falou, estou fazendo isso. Aí ele pegou e falou assim, continue, faz muito bem. E aí ele estava explicando no vídeo, não é assim que se absorve ferro, ele vai todo embora, assim como os outros detritos, tá? Ferro se absorve de outra maneira. Eu falei, mas por que o senhor não orientou a mulher? Porque pelo menos ela fala de dar fast food para a criança e dar feijão. Já está ajudando a criança. Então, abençoei a criança, ela que continue cozinhando, cadeado, ferro, parafuso, mas a criança, pelo menos, vai comer um feijãozinho fresco que a mãe fez, um arrozinho, né? Um ovinho até, ou glória, né, irmãos? Coisas boas, simples, também, que Deus fez para o nosso consumo e que nos livra, né, destes males aí dos embutidos que, justamente pela sua carga de sal e de açúcar, são deliciosos para o consumo e deixam o paladar, até deu água na boca aqui, irmãos. Não é fácil, viu? É um desafio, é Deus tomando a frente das nossas vidas e nos mostrando como o irmão Jefferson diante do elevador e da escada. Cara, eu quero viver melhor, né? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder levantar os meus netos no colo ainda, eu quero poder dar um piquezinho, se for necessário, com tranquilidade e não desmaiar um segundo depois. Então, eu preciso disso. E qual é o outro acúmulo, irmãos, também? É na esfera emocional. Nós carregamos muitas coisas também. Perdão, intelectual e emocional. Intelectual, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Como somos acumuladores do que recebemos, mas fazemos pouca entrega daquilo que recebemos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 23:12. Dedique-se à instrução, ouça as palavras do conhecimento. Dedique-se, aplique, pegue as Escrituras, faça das Escrituras a prioridade, a sua primícia, né? É ruim para você o período da manhã, já muitos irmãos compartilharam. Olha, eu tenho dificuldade aqui, de manhã, para mim, não é o meu melhor para o Senhor, não é o período da manhã. O meu melhor para o Senhor seria a meia-noite, por conta da minha rotina de vida. Irmãos, amém. Olha, o meu melhor, eu estou no pique mesmo da minha concentração e tudo mais. Olha, logo depois do almoço, eu já vou te dizer que você não é normal. Mas, se for o seu caso, este é o momento que você vai aplicar no seu devocional ali, vai abrir a sua Bíblia, fazer a leitura. Talvez o horário nem seja bom, não seja o seu pico de concentração, mas, quem sabe, é o único momento no dia que você tem de sossego. Eu tenho uma falha, assim, que se eu souber que eu tenho 40 minutos, 1 hora, não, eu não vou fazer isso. Eu preciso de 3 horas aproximadamente. Não, mas você resolve em 1, mas eu preciso das 3, irmãos. Ali para saber que eu vou poder me concentrar naquilo que logo depois não tem nada na minha mente já me consumindo antecipadamente. Aí essa hora ela está livre, né, para eu conseguir fazer o meu tempo devocional. Eu tinha me livrado das noites, mas neste tempo integral aqui na igreja, as noites estão voltando com força total. Amanhã é meio ruim, especialmente quando tem live, mas tem sido uma bênção poder beber da palavra de Deus, me alimentar e poder tanto nutrir o meu coração, como no momento oportuno, trazer ao coração da igreja. Então, irmãos, o problema é que nós precisamos, então, não adquirir conhecimento apenas, acumular conhecimento e não agir. É como o acúmulo de gordura, e se duvidar, é até mais grave, irmãos, nos torna religiosos. É perigosíssimo isso. Olha o que a palavra do Senhor fala em Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Olha que forte esta palavra, né? Sejam praticantes daquilo que vocês estão ouvindo. Não apenas aqueles que ouvem, mas pratiquem, porque senão não vai ter proveito para vocês assim. Por isso, irmãos, precisamos, ao aprender, orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa área aqui? Qual é o teu propósito para a minha vida nesta área que eu acabei de adquirir conhecimento? Seja através da minha vida devocional, seja através do sermão aqui ministrado na igreja. Precisa haver sentido prático para nós. A prática da palavra de Deus é que gera transformação, não apenas o conhecimento. Isso faz a gente acumuladores. Estava conversando com um irmão, onde ele estava falando sobre estes mais da linha apologética,
né, que vão para a internet discutir, né, como o caso da música que a gente cantou, né, é tão profundo, tão imenso, né, e fala ali também de qual é o termo mesmo? Furioso, né? Furioso, poderoso, e abraça-nos tal. E o apologético, né, que eu já fui mais assim, furioso, isso é a palavra para se colocar, temos que mudar isso, né? Então, o apologético ele vai tomando conhecimento das coisas, mas vira o conhecimento por si. Não se converte em outra coisa, é apenas conhecimento. Este tipo de conhecimento, ele te deixa insensível à carência dos seus irmãos. Então, fazer a apologética é muito saudável numa escola bíblica e tudo mais, para você conhecer os elementos da doutrina da sua fé. Por que você age daquela maneira? Por que você ora dessa maneira? Por que nós não fazemos o que é feito lá fora e que tem gerado escândalo? Bênção. Mas, junto com o elemento do apologético, é importantíssimo o prático. Falar sobre a canção que traz o furioso na música do louvor não vai te ajudar diante das crises financeiras da sua família. Falar sobre canções ou práticas que nem necessariamente são nocivas, mas só por uma questão de apologia e de zelo doutrinário. Falar dessas coisas não vai te ajudar numa visita com uma pessoa com câncer. Não vai te ajudar quando um pai e uma mãe está com um filho na UTI e te chama para ser um elemento de consolo e conforto na vida deles. Isso é acúmulo e vai nos tornando arrogantes e cada vez mais teólogos do teclado de uma sala. Isso é terrível. Quando me inscrevi no seminário, me permitam um testemunho, quando me inscrevi no seminário, contei para o Paulo Novaes, missionário nosso, do Projeto Vida. Na época ele estava mais à frente, e hoje em dia ele está mais coordenando, inclusive uma escola missionária. Eu falei para ele, vou me inscrever no seminário. Ele falou, é mesmo, queridão? Bênção, bênção mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não abra mão da igreja local, não abra mão do seu ministério, não abra mão de fazer o que você está fazendo na igreja local. Se você seguir esse conselho, o seminário vai ser uma bênção na sua vida. Mas pode haver uma tendência de você querer ir para o ramo da teologia e ficar filosofando. Não trará proveito para a sua vida. Faça as duas coisas. Vá para o campo e estude teologia. Que dica preciosa. Para que eu não fosse um acumulador. E este lado mais apologético, os 6 anos que estive no Monte Castelo, visitando alcoólatras, visitando ex-prostitutas, visitando pessoas com filhos abandonados pelos maridos, com a mãe com câncer, onde a gente olhava aquele cenário daquela casa e a vontade era ir embora logo dali, de tão terrível que era o ambiente, a história daquelas pessoas. O que fez de fato sentido foi aquilo que eu ouvi, a palavra de Deus, mas que aí em contato com as pessoas ganhou vida e vigor espiritual e converteu aquilo em fé, vendo pessoas sendo levantadas e também aprendendo que algumas não querem saber. E nós precisamos ir para as que querem e nós vamos avançando e a fé é fortalecida. Fé é você tomar conhecimento da palavra de Deus e pedir, Senhor, aonde eu aplico isso, irmãos, em nome de Jesus, aonde eu aplico, Senhor, estou à tua disposição. Algumas vezes talvez você fique em dúvida, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu estou sendo um acumulador nesse sentido. Estou fazendo meus devocionais, mas não estou aplicando isso em algum lugar. Eu coloco a minha agenda à sua disposição para te ajudar a orar por este assunto. Pedir a Deus que abra os nossos olhos. Qual é a carência hoje no reino de Deus, nessa igreja e fora dela, que Deus pode nos guiar para derramar todo esse conhecimento que está sendo colocado no nosso coração para abençoar outras vidas. Então, não podemos ser acumuladores. Mas também, irmãos, tem outro tipo de acumulador. A gente viu físico, viu agora acumuladores de conhecimento, e agora nós temos acumuladores de feridas emocionais. Tem pessoas que elas ficam fazendo isso. Escutei um testemunho do pastor Amós no passado. Eu levei a ele uma demanda e ele me deu uma fala que eu falei, uau, tem todo sentido. Eu falei para ele, pastor, tem uma irmã
que a situação era tal de alcoolismo do esposo, e ele parou de beber, começou a igreja, parece que a mulher ficou mais triste. E ele falou o seguinte, sabe o que é, meu irmão? Ela era a razão da espiritualidade dela, e não Jesus. Ele era a razão da espiritualidade dela, não Jesus. Porque este ato de chegar à igreja, né? Permitam aqui só, né, fazer uma brincadeira. A Adri chegou. Oi, Adri, tudo, Adri, como é que você está, querida, né? Com toda a simpatia que a Adri tem. Como é que você está, querida? Daquele jeito, né, Adri? Lutando lá com aquele abençoado, minha cruz, né? E é assim, irmãos. Dominicalmente, a todo momento. E o homem resolve se converter. O que acontece? Ela perdeu o sentido, irmãos. Começa a nem vir mais dos cultos. Porque agora a verdade a alcançou. Ela não tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha um grupo de 20, 30, 40, 50 irmãos que ouviam os seus lamentos. Mas ao trono de Cristo, de fato, ela nunca levou esse assunto. Da sua própria espiritualidade. É uma tendência feminina, maternal, o cuidado. A mulher tem uma tendência a absorver coisas que muitas vezes ela não deveria. Uma prova disso é quando estávamos fazendo o trabalho no presídio, ali de Piraquara, quando nós íamos fazer lá, levar o café com oração, com o pastor Fabiano. Chegávamos lá, irmãos, segundo ele, eu fiquei chocado com essa informação. Quem foi com a gente na época lembra, acabou, mudou a estrutura lá, a gente não conseguiu continuar. Mas, segundo ele, ele falou, pastor, aqui estão recebendo hoje o presídio feminino e o presídio masculino. Os dois entram aproximadamente o mesmo horário. Irmãos, nós chegávamos lá, tinham mais de 100 mulheres aguardando para ver os seus irmãos, genros, genros, cunhados, esposos, enfim. Do lado de cá, a entrada do presídio feminino. Irmão, sem brincadeira, não se contava 10 homens. Não se contavam 10 homens. Eu falei, não, mas é que tem menos mulher presa. Ele falou, mais ou menos a mesma quantidade. Isso aqui é o sentimento de cuidado e maternidade que Deus deu às mulheres. Elas estão aqui. Olha essas esposas aí. Só que não olha muito, porque você arruma confusão para elas lá dentro. Mas olha, irmãos, já naquele tempo, unhona, maquiagem, muito bonitas elas, esposas de traficantes, muitas vezes, assim, então mulheres bonitas, lá é um ambiente de muito barro, né? Então, até estranhava o que nelas, com aqueles negócios, aquele barro assim, né? Mas já com os papel higiênico na mão, já para uma entrada lá, limpar, para ele ver o quanto ela se dedicou para ir vê-lo lá dentro. Para expressar o quê? Cuidado. Cuidado. E você conversa com elas, você nota um vazio dentro do próprio coração. E aquele ente querido, aquele esposo, aquele parente que está preso, é que está dando sentido, de certa forma, à existência dela. E não Cristo. Por isso, quando orávamos com estas, elas se emocionavam profundamente, mas poucas buscavam solução, de fato, em Jesus. Nós precisamos cuidar com o quanto o nosso emocional também está acumulando cada vez mais socorro. Tratei uma demanda, uma ocasião que o rapaz falou, eu estou com problema com isso, porque minha esposa é isso. Falei, mano, está bem claro para mim, a sua situação é uma situação de liberação de perdão. Precisa perdoar, senão você não vai conseguir recomeçar. E ele, não satisfeito com isso, ele procurou mais 2, 3 assessoramentos, mais pastores, terapia, tal, para depois de 2 anos encontrá-lo de volta e falar, olha, graças a Deus eu estou bem hoje. Eu falei, aleluia. E aí, como é que foi? Eu tive que perdoar. Eu falei, podia ter poupado esses 2 anos aí. Mas foram 2 anos que ele se alimentou daquele ódio, daquelas coisas, que ele fez mal todo esse tempo. Podia ter sido muito mais abençoado no processo, mas demorou, porque acúmulo de mágoas, acúmulo de coisas, feridas emocionais. Então, em nome de Jesus, precisamos nos livrar disso, irmãos. Precisamos livrar desses acúmulos, porque nós vamos sobrecarregando as pessoas que estão ao nosso redor. Vou usar o mesmo exemplo que usei de manhã do pastor Amós, um testemunho dele. Ele foi visitar uma mãe
de uma família que estavam se convertendo os filhos da nossa igreja. Foi uma coisa linda. Converteu-se praticamente todos da família, irmãos, sobrinhos, filhos, uma coisa tremenda à época na nossa igreja. E aí a mãe era lá de Piraquara. E o pastor Amós é aquele que não tinha distância, né? Ele ia visitar mesmo, pediu visita, estamos juntos lá, né? A gente tenta remedar, mas o homem era visitador mesmo, né? E ele foi até lá e soube pelos familiares, olha, ela tem problema com a nora, ela tem problema com o filho, ela tem várias demandas e, nossa, a mãe é 10, mas ela tem essa coisa de ficar guardando no coração e está nos fazendo mal. Não nos dá prazer vir à casa da mãe por conta dessas coisas. E ele foi lá com essa informação para orar com ela e começar um processo discipular. E chegando lá, ele soube que um cachorro da família, que estava há muitos anos, havia morrido, falecido, ia ficar bom, né? Mas, enfim, morreu o cachorrinho, né? Os pais de pet, né, preferem, né, falecido. Ou mães. Ele chegou lá e soube que havia morrido o bichinho. Ele falou, soube que a senhora perdeu um cachorrinho? Aí ele falou, nem fale. Um dos filhos que hoje estão casados, na época, lembram dele ainda filhote. Fez parte da nossa família aqui um tempo. Realmente é interessante, né? Dói mesmo, a gente sente. Daí ele falou assim, já enterraram? Ela falou, enterramos. Aqui no fundo de casa aqui a gente enterrou. Ele falou, mas a senhora gostava muito dele? Ele falou, gostava. Falou, e por que a senhora não deixou ele aqui dentro de casa? Porque ele morreu. Falou, não, morto mesmo. Por que a senhora não dá uma boa escovada nele, traz aqui e deixasse aqui? Né? Ela falou assim, o que é isso, pastor? Você está batendo bem? O que é isso? Falou, não, é porque se a senhora gostava, né, quem sabe pelo menos a presença dele aqui vai lembrar das boas recordações, e sei lá, né, falou algumas coisas para ela lá, a qual ela ficou muito escandalizada. Ele falou, não, pastor, não dá. Ele falou, por que não dá, abençoado? Não dá, porque vai feder. E, vai feder e ninguém vai suportar. E aí vai começar a espantar todo mundo aqui de casa. Ninguém vai parar aqui, ninguém vai conseguir comer, não vai ter mais vida. Que interessante, dona fulana. Porque a gente tem essa impressão sobre esse animal fedendo aqui. Mas sabia que tem atitudes e mágoas que a gente está reservando no nosso coração que também estão fedendo e afastando pessoas, e a gente não resolve? E Jesus nos disse que nós deveríamos perdoar. Tem alguma situação, e ela começou a se abrir. Ele começou uma caminhada discipular, e ela também desceu as águas. E também foi integrada a essa igreja no passado, mesmo estando em Piraquara, dava um jeitinho de vir, voltar, depois se integrou lá na igreja, se eu não me engano, na PIB de Piraquara. Mas ela precisou se livrar, irmãos, dessas coisas que temos com mães, muitas vezes. Estamos descobrindo algumas coisas novas hoje em dia que não sabíamos do passado, né? Minha mãe é terrível, hoje a gente sabe que pode ser traços de doença, de fato, né, que elas têm. E precisamos resolver abusos, colocar diante do Senhor, falar, liberar perdão, irmãos, liberar perdão, para que não é para o outro continuar a caminhada dele, também, mas é para você conseguir, porque aquilo que você não perdoa replica-se em sua vida, começa a se replicar. Isso já é comprovado, irmãos. Mãe, até um quadro desse que a gente escuta no Fortalecendo Relacionamentos, do Ministério da Família, da Universidade da Família. Escuta, inclusive, este exemplo que eu vou dar. Mãe, obesa, filho, olhava para a mãe e ele estava enojado da prática alimentar da própria mãe. Então ele, na fase adulta, cristão, vai procurar uma esposa. Que tipo de esposa que ele quer? Esguia, com alimentação regrada, porque o antítese da mãe. Esposa, situação dela, pai opressor. Ô pai, tirei 9,5, não tinha motivo para não tirar 10, você não faz outra coisa, não sei estudar, sua preguiçosa. Pai opressor, o que ela procurou? Alguém que fosse o inverso do pai, bem doce e tudo mais, para que ela não precisasse conviver com alguém com aquele temperamento. Durante o processo do relacionamento, uma ocasião, ela compra uma coisa muito gostosa, fala, amor, eu vou comer mais um pedacinho, estava uma delícia. Ele, por quê? Tipo, você engorda, sabia, né? Não, mas o que tem mais um pedaço? Mais um pedaço que é assim que começa. E ele levanta a voz. E ela, espera aí, calma aí, moço. Gatilho, meu pai. Gatilho dele, minha mãe.
Sabe como é que isso foi tratado? Num gabinete pastoral, falando, você tem mágoas com a sua mãe a respeito disso? Tenho. Você tem mágoas com seu pai pela sua postura? Tenho. Então, em nome de Jesus, vocês vão liberar perdão agora a eles. Não, mas já morreu. Vocês vão liberar perdão. E vocês vão viver agora novamente em novidade de vida. Porque vocês estão presos nesses padrões. E estão lutando uma luta que nem é do casamento de vocês, mas do passado que vocês não resolveram. E ali ambos liberam perdão aos seus pais e combinam de ter essa vida livre do seu passado e das suas feridas emocionais. Deus ainda está confirmando isso, nós vamos ver se será possível, mas o nosso desejo é em março trazer, celebrando a restauração para a nossa igreja. Ele trabalha estes elementos no nosso coração. Desvios de caráter, traumas, e para nos levar àquela vida abundante que Jesus nos prometeu. Fique de olho e participe conosco. Nós provavelmente vamos fazer um ajuste nas quartas-feiras e há de vingar esse tratamento do coração dos nossos irmãos, dos nossos corações, através dessa ferramenta abençoada. E por isso, irmãos, para a gente concluir aqui, esse perigo da inatividade nessas áreas da nossa vida, seja alimentação, seja conhecimento não aplicado, e estes traumas também que nós vamos acumulando e que vão gerando aquilo que a gente viu com a Terry, vão bloqueando os acessos da unção de Deus, do canal de Deus sobre a nossa vida, nos tornando improdutivos no reino e tristes, irmãos. E por isso nós precisamos colocar isso diante do Senhor e pedir, Senhor, libera esses canais, faz aqui uma limpeza em nosso coração, subjugar o nosso corpo, né? Quando o Senhor diz a Adão, olha, cresçam, multiplique, domine a terra, esta ordem ela ainda está vigente para o ser humano, que ele é o ser mais inteligente que Deus criou. E ele tem a identidade, a centelha divina. Então, ele precisa continuar subjugando tudo aquilo que Deus deu a ele para coordenar, inclusive o seu corpo, sua mente, seu coração, colocando-o à disposição do Senhor. Gastar-se pelos valores do Evangelho. Este é o sentido da sua vida. Você não é um motorista, você não é um pedreiro, você não é um médico, você não é um contador. Você é um homem, uma mulher de Deus na face da terra e que vai encontrar com o teu Senhor futuramente. E é sobre isso que você vai dar conta, queridão. Então, nós precisamos estar preparados para ajustar essas áreas da nossa vida, para glorificar ao Senhor e chegar ao fim da vida, estendendo as nossas mãos e mostrar, eis aqui os frutos dos quais o Senhor é digno. Estão aqui para a tua glória, Pai. Cuidei, para o louvor da tua glória, e olha, quero te agradecer. Porque se pudesse, viveria novamente da mesma forma, para a tua glória, porque valeu demais a pena te servir, fazer as coisas do teu jeito e apresentar os frutos a Ele. Vamos ver aqui um videozinho aqui do final da história da Terry. Está em inglês, mas você vai entender como é que foi aqui o final disso para a gente estar encerrando. Okay. I do. You okay? Oh my gosh. All of these have money So, in do you them. want a container? Well, Jordan will be happy. She'll be like, yay. Yeah. Nice. Whoa! You can actually stand in the room. Yeah? So did you believe this could happen? We're standing on the floor, a clear floor. Only in my wildest dreams. Oh, Jordan, this is great. Whoa, you are king of your bed. How does that feel to be up there? Good. Who's sleeping with you tonight? That's right. That's right. Everybody's got their own place now. You believe it? Can you believe this? Do you remember what this was like yesterday? Yesterday, as tall as you, Terry. Stop as tall as This is you. my dream kitchen. It is. It is. I'd like everybody to have a seat. It is. I'd like everybody to have a seat.
I am certifying this house as safe, no longer hazardous, no longer hazardous. That's great. Oh, thank you. For today, we have a happy ending. We've accomplished the job that we set out to do. I'm extremely happy, and yes, I am confident that my children are here to stay with us. I'm excited about the new day that's here for me and my family. I mean, my kids can run through the house. They're ecstatic. Deu para ver já, né? O que aconteceu aqui com o processo, né? E algumas reflexões ficam no nosso coração, como analogia a respeito daquilo que o Senhor falou conosco através da palavra e também dessa reflexão, não é, meus irmãos? É que esse cuidado gerou a liberdade do fluxo de uma família viver como uma família deve viver. Os troféus ali me chamaram bastante atenção, porque não dava para ver no meio de tudo aquilo, né? E quando a bagunça está instaurada, é isso, a gente não consegue nem celebrar o que a gente já ganhou, o que a gente já venceu, o que Deus nos deu graça de receber, porque a bagunça está tão grande que a gente não consegue nem ver. Mas quando a limpeza começa a acontecer, nós conseguimos agradecer a Deus pelo que já vimos, sabemos do potencial do que há pela frente. Ela assumiu um compromisso ali com eles de fazer o seu tratamento, receber a visita deles constante, para que ela pudesse avançar. O que me lembra Efésios, capítulo 4, verso 16 em diante, que ele fala sobre a doutrina do esvaziar-se, ele fala sobre a metanoia, a mudança da mente e o revestir-se. Guarde isso, guarde isso. Isso é importantíssimo. Você precisa abandonar aquilo que Deus disse que você precisa abandonar. É importante. Mas haver uma mudança da sua mente, de fato, isso era importante. E Deus autenticar no teu coração. E logo depois, algo precisa entrar no lugar. Revestir-se. Lembram quando Jesus fala sobre aquela casa adornada e que depois 7 outros demônios vêm e tomam posse, daí a desgraça está instaurada? Quem lembra disso, levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Então você sabe do que eu estou falando. É isso. É você tirar, mas ficar no vazio, no vácuo. E o texto que eu citei diz assim: aquele que mentia, não minta mais, mas agora fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Para quê? Para ajudar aos que têm necessidade. Irmãos, abandono, mudança da mente, revestimento. Então você está orando pela sua saúde física, é isso. Glória a Deus. Preciso abandonar aquelas práticas, ir para a instrução da palavra de Deus. Estamos procurando ajudar você através das reflexões e das dicas. Então, para mudar a tua mente, para mudar a minha mente, e agora algo precisa vir no lugar. É uma academia? É a barrinha que não é a de cereal na quina da porta? É uma caminhada? O que vai entrar no lugar? No aspecto emocional, o que é que vai entrar no lugar? O que você vai fazer a respeito disso? Olha, já estive em gabinetes, já fiz longas sessões e não resolveu. Já pensou em buscar um terapeuta? Orar para que Deus te indique um psicólogo abençoado, um homem de Deus, preferencialmente crente? Já pensou nisso? Ou quem sabe, mas eu nunca levei a sério minha vida devocional. Não vá procurar psicólogo nenhum, enquanto você não for para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Mas talvez você precise. Celebrando a restauração, se Deus nos der graça, vamos começar aqui. Se não começarmos aqui, tem na IBB, Igreja Batista do Bacaxiri, tem na PIB, e tem algumas outras igrejas que têm esse ministério. Tremendo, irmãos. Une elementos de psicologia, que tem ali na montagem do material, elementos do AA, daquele 12 passos para o alcoólatra, só que daí trabalha nas suas emoções, nos seus desvios de caráter. E também é a longo prazo, são 9 meses, uma gestação, praticamente de cuidado, com um tripé chamado Encontrão, que é isso que a gente vai ter nas quartas, se Deus assim nos permitir. Encontro do grupo de passos, que é um grupo separado, onde você goza de todo o sigilo do que é dito lá e é tratado, e o retiro de inventário, onde vão te dar algumas folhas lá, meus irmãos, e você vai lá para a tua infância e vai vindo tudo aquilo que Deus vai trazendo à sua mente, e você vai entendendo algumas marcas, aonde elas foram geradas, e você tem a oportunidade de colocar tudo aquilo no trono de Deus. Mas o seu problema, quem sabe, seja o acúmulo da questão do conhecimento, que diz com certo orgulho: eu sou, quantos anos, pastor? Eu estou há 28 anos, eu 62.
já servindo ao Senhor, irmão, né? E a pergunta que eu faço é, você é alguém servindo ao Senhor há 62 anos, ou você é alguém que serve ao Senhor como há 62 anos atrás? Daí não vale, né? Essa fé tem que ser operante, contextualizada para este tempo. Então você precisa parar de acumular conhecimento e precisa se colocar também como alguém que vai abandonar esta prática de só acumular, mas vai falar, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida com esse conhecimento que eu comecei a adquirir agora? A nossa área de discipulado da igreja vai começar uma mudancinha muito sutil na nossa EBD, que é o contato com os alunos, que é estar estreitando. Para quê? Para te dar ferramentas, para poder falar o que você está passando que acabou evitando que você estivesse conosco em comunhão. Cuidado, irmãos, para você poder converter este conhecimento também em elementos práticos na sua vida, para desfrutar daquilo que Deus está fazendo através da vida comunitária, para o teu bem-estar, o bem-estar da sua família, das pessoas que têm contato com você, para que você seja alguém que libere o perfume maravilhoso de Cristo, a luz do Senhor, você seja sal, admoestando no ato de congregar, cuidando um dos outros aqui para a glória de Deus e avançando. E quando alguém entrar aqui, sentir em nós um clima de família de Deus e que sinta-se acolhido e desafiado a melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Essa oração agora não é um apelo, essa oração é sua, essa oração é minha também. Fale com o Senhor, coloque baixe sua fronte e coloque o seu coração, a sua mente diante do Senhor. Qual dessas áreas você sente que é preciso, assim como Terry, fazer um esvaziamento e organizar e preencher com algo novo do Senhor? Fale com o Senhor. Quero deixar você fazer essa oração, alguns segundos ao Senhor. E já assuma um compromisso imediato. Senhor, eu vou começar e vai ser hoje mesmo. Vou entrar aqui, Pai, num aplicativo, vou baixar, para que eu possa fazer o meu tempo, Pai, também de cuidado físico. Pai, vou colocar no aplicativo aqui, meu tempo devocional, vou colocar o despertador para esse horário, ele vai ser sagrado. Meu encontro com o Senhor e com os teus servos que escreveram as Escrituras vai ser maravilhoso. Deus, eu vou colocar aqui, a minha atividade física, ela vai ter horário agora, já vai ter um dia agendado para começar. Eu quero me revestir, não quero só abandonar a prática, eu quero me revestir de algo novo. E eu sinto que eu preciso, então me ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Tem uma igreja me olhando, tem meus filhos me olhando, tem netos me olhando. E eu quero que eles vejam em mim alguém que zela pelo presente que o Senhor me deu, que é o corpo, a minha mente, meu coração. Fale com o Senhor. Senhor, nós somos tua casa. Teu Espírito Santo habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, trazendo equilíbrio, controle. Este Espírito está presente no meu coração, no coração dos meus irmãos que já confessaram a Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Ah, Deus, mas é bem verdade que muitas vezes estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor com atitudes, acúmulos daquilo que não exalta o Senhor, mas que sim nos torna estéreis. Perdoa os meus irmãos que estão neste momento fazendo aliança com o Senhor. Neste momento estão, a Deus, se colocando diante de Ti, pedindo
para abandonar, haver uma mudança da mente e revestir-se do novo e vem da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus eterno, nós queremos ser ovelhas do Senhor, filhos adotados, que alegram o teu coração e que refletem o teu caráter. Mas é bem verdade que são aqueles que também desfrutam dessa vida abundante que o Senhor prometeu. Te amamos, Senhor. Nós te amamos. Agradecemos ao Senhor porque esta mensagem, Deus, veio do teu coração para o nosso coração e nós não queremos permanecer da forma que estamos. Estamos, Pai, nesta noite, assumindo um compromisso de dar os passos em direção à tua vontade para a nossa vida. Por isso, ó Deus, queremos te agradecer pela tua graça e cuidado sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. E é no nome do Senhor que nós agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. A Paty vai dar uma orientação sobre esse momento que teremos agora.